Vai dar início, então, mais um lanche clínico. A gente convida o doutor Eduardo, ele é doutor em ciências e professor colaborador da FM-USP, coordenador de ensino e pesquisa da ASA, aqui do Hospital 9 de Julho, e head de Centro de Cardiologia da ASA, aqui também do 9 de Julho. E ele vai falar para a gente sobre os highlights da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2024. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigado, Dani. Obrigado pela apresentação. O Congresso Europeu é sempre muito esperado, não só por conta dos estudos que são apresentados. Hoje tem sido considerado o maior congresso de cardiologia do mundo, mas também pelas diretrizes que sempre são lançadas concomitantes ao Congresso. Esse ano a gente teve aí pelo menos 3 importantes diretrizes, mais um posicionamento. E desde já eu deixo o convite para a nossa reunião da cardiologia, que vai acontecer na próxima semana, na quarta-feira à noite, onde a gente vai dedicar essa reunião às diretrizes, às atualizações. Hoje a gente vai falar um pouco dos estudos que foram apresentados, dos ensaios clínicos apresentados no Congresso da ESC. Essa é uma reunião um pouquinho diferente, ela é um pouco mais rápida, no sentido de que o objetivo aqui não é dissecar cada estudo na sua metodologia, mas é apresentar exatamente como foi apresentado no Congresso, ou seja, a mensagem principal, os principais resultados, o desenho. Então, vai ser uma reunião onde a gente vai tentar discutir aqui pelo menos uns 5, 6 artigos, se der tempo. Então, peço aqui a atenção de vocês, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão online, porque é uma reunião bem célere. Eu queria já começar essa apresentação com um trabalho que é motivo de muito orgulho nosso, que é a tese do Dr. Fábio Pita, que é meu co-orientando de doutorado, né, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e que foi aceito por late breaking do ESC desse ano. Então, é o nosso estudo pós-CAB de DM, é um estudo do INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é o uso da empagliflozina, um inibidor de SGLT2, na prevenção de injúria renal aguda em pacientes com diabetes mellitus submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica com SEC. Acho que não tem muita dúvida aqui para todo mundo que o diabetes ele tem uma atuação deletéria não apenas no rim, na retina, ou seja, na sua doença microvascular, mas também nos vasos coronarianos. Então, existe uma associação grande do diabetes com doença coronariana e cerebrovascular. A principal causa de mortalidade nos diabéticos é doença cardiovascular. E a gente sabe desde já, baseado em dados do estudo Freedom, que a cirurgia de revascularização ela acaba sendo, na população diabética multiarterial, a melhor opção terapêutica, não só pela redução de eventos combinados, como de mortalidade. Então, acaba sendo preferida a angioplastia nessa população. Mas essa cirurgia ela tem um preço. Desde o estudo Freedom, que a gente observa, e também em outras publicações, como nesse estudo especificamente, Coronary, comparando cirurgia com e sem SEC, que a cirurgia com SEC ela se associa a um maior grau de injúria renal aguda. Então, acaba sendo um problema da cirurgia, a injúria renal após o procedimento, e não há dúvida de que essa nova classe de drogas, os inibidores de SGLT2, eles têm sido demonstrados como uma droga muito segura do ponto de vista cardiovascular, não só segura do ponto de vista renal, mas hoje indicados na prevenção da progressão da doença renal no longo prazo. Mas uma coisa talvez mais recente, que poucas pessoas sabem, é que os inibidores de SGLT2 eles não têm só capacidade de preservar a função renal no cenário de longo prazo, mas algumas subanálises têm demonstrado a capacidade também de reduzir injúria renal aguda, que aliás era um medo que a gente tinha com o uso dessa classe de medicações, uma vez que após a sua introdução você tem aquela queda de ritmo de filtração, aquele aumento da creatinina, característica da ação da droga, que reduz a hiperfiltração renal. Isso gerava um certo medo dos clínicos em relação ao uso da medicação e piora de função renal agudamente, né? Mas alguns estudos têm demonstrado essa, não só a prevenção da progressão da doença renal cronicamente, mas também a proteção contra insultos agudos. Então, a nossa hipótese é que o uso da empagliflozina na cirurgia de revascularização no perioperatório, ele reduzisse a incidência de injúria renal aguda no pós-operatório após uma cirurgia com SEC. É um estudo de iniciativa do pesquisador, pragmático, aberto, randomizado, de um único centro, que é o INCOR, em pacientes com diabetes tipo 2, doença coronariana e indicação de cirurgia de revascularização, candidatos adultos, que eram randomizados para uma estratégia com empagliflozina, 25 miligramas dia, ou standard care, que seria o controle do diabetes sem o uso dessa classe de medicações. Os pacientes eles recebiam
pelo menos 45 dias da medicação ou do tratamento standard viriam para uma segunda consulta para checar a glicada e eventualmente ajustar a medicação para que eles chegassem na cirurgia com a glicada controlada. E, em média, 90 dias depois da introdução da medicação ou do tratamento standard, eles eram submetidos à cirurgia e uma creatinina era dosada até uma semana após o procedimento. Os critérios de inclusão, portanto, ficam claros: diabetes com indicação de cirurgia com SEC, e como exclusão, aqueles que já faziam uso do inibidor de SGLT2, cirurgia de urgência, ritmo de filtração menor do que 30, quando o estudo foi desenhado, a gente ainda não tinha a segurança de usar ali entre 20 e 30, depois vieram os estudos com insuficiência cardíaca, demonstrando que até 20 é seguro usar a medicação, mas a gente manteve o critério de 30 ml minuto. Gravidez e qualquer tipo de comorbidade que altere a expectativa de vida. O nosso desfecho primário seria a ocorrência de injúria renal aguda por quaisquer dos 3 critérios mais utilizados, aqui em REFO CADIGO, nos primeiros 7 dias após a cirurgia, e como desfechos secundários, cada critério individualmente, a curva de creatinina, alguns desfechos de segurança, levando em consideração as infecções de sítio cirúrgico, urinárias, geniturinárias, bem como uma série de complicações de pós-operatórios. Nós fizemos um cálculo de 144 pacientes, hipotetizando uma redução de 50% na taxa de injúria renal aguda, baseado na expectativa de algumas estratégias prévias de impacto em redução de injúria renal no pós-operatório. Então, esse é o nosso fluxograma. Nós chegamos ao final com 71 pacientes num grupo e 74 pacientes no outro grupo. Então, 71 pacientes no grupo EMPA e 74 no grupo controle. Vejam vocês a nossa população, cerca de 94% deles hipertensos. Vejam vocês que eram diabéticos, mais da metade deles com mais de 10 anos de diabetes, então diabéticos de fato de longa data, 7% com AVC prévio, praticamente metade da população com infarto prévio, uma terapia medicamentosa com 98% de estatina de alta potência num grupo, 93% no outro, uso de IECA-BRA em mais de 80% da população, então população de fato bem tratada no contexto da prevenção secundária. E quando a gente avalia as características basais, vejam vocês, uma creatinina por volta de 1, uma fração de ejeção preservada e uma glicada já no baseline por volta de 7,5, 7,7. Vejam vocês que antes da cirurgia, em ambos os grupos, a gente conseguiu controlar a glicada para valores menores do que 7, tá? Então, seguramente um bom controle em ambos os grupos. Eventualmente, qualquer benefício da medicação se daria pela medicação e não pelo controle do diabetes, porque o controle foi muito semelhante em ambos os grupos. E uma população predominantemente triarterial, né? Uma população que, conforme as diretrizes, teria, de fato, indicação de cirurgia de revascularização. 88% da população triarterial, um tempo médio de duração de SEC em torno de mediano, né, de 90 minutos num grupo, 92 no outro, e uma cirurgia que usou em pelo menos mais de 70% dos pacientes, pelo menos 3 ou 4 enxertos. Então, de fato, foi promovida uma revascularização, ou pelo menos a ideia era de uma revascularização completa em ambos os grupos. E o que a gente observa aqui, em relação ao nosso desfecho primário, é que o grupo controle obteve 39,1%, né, foi observado nesse grupo de injúria renal aguda no pós-operatório. Então, 29 de 74 pacientes, e no grupo empagliflozina, 22,5% de injúria renal aguda. Então, de fato, a gente observou uma redução de injúria renal aguda da ordem aqui de 55%, mais até do que o que a gente esperou, né, demonstrando, de fato, a capacidade da empagliflozina de reduzir injúria renal aguda no pós-operatório. Isso se deu principalmente pela classificação do CADIGO, que é hoje a mais utilizada, o P de 0,03. E vejam vocês que foi uma estratégia absolutamente segura, não houve uma maior taxa de fibrilação atrial, de infarto tipo 5, 3 casos apenas de mortalidade no grupo controle, pouquíssima taxa de AVC. Em relação a dias livres de UTI, vejam vocês, inclusive, que se observa aqui uma significância estatística no tempo de hospitalização muito discreta, né? 21 dias no grupo controle, 22 no grupo empagliflozina, uma diferença aí de cerca de um dia apenas, e tempo de UTI sem diferença estatística. E na curva de creatinina,
É bem interessante quando a gente observa que, de fato, o grupo empagliflozina, antes da cirurgia, ele parte de uma creatina mais elevada, se vocês observarem. Então, a gente observa na curva vermelha, antes da cirurgia, um valor maior de creatina comparado com o grupo controle, mas já na chegada da terapia intensiva, ele apresenta valores menores de creatinina. E vejam vocês, a queda da creatinina, é isso que chama atenção nesse comportamento da curva, a partir do dia 4, é menor no grupo empagliflozina comparado com o grupo controle, que mantém valores de creatinina mais elevados até o dia 7. Em relação à necessidade de insulina endovenosa, de infecção de externo, de pneumonia, não houve diferença entre os grupos, as taxas de complicações foram muito baixas, a gente não observou nenhum caso de cetoacidose euglicêmica. E, de fato, parece ser uma estratégia segura e eficaz, né? Isso foi um estudo que trouxe assim, bastante satisfação nos resultados e tem implicações na prática clínica, e que, obviamente, tem suas limitações. É um estudo aberto, então a gente sabia em que braço o paciente estava alocado, até por dificuldades metodológicas de se fazer um placebo especificamente. Ele foi conduzido num centro terciário, que foi o Instituto do Coração, durante a pandemia do Covid-19. Então, a randomização durante o período do Covid foi bem complicada. Apesar disso, a gente conseguiu uma estratégia segura, de cirurgia segura, e a gente não observou uma taxa maior de complicação. O desfecho primário, que foi a classificação do CADIGO, a gente sabe que o CADIGO não é só valor de creatinina, a gente tem débito urinário, e por uma dificuldade de mensuração do débito urinário, principalmente na enfermaria, a gente usou do critério do CADIGO apenas a variação da creatinina e não débito urinário, então essa também é uma limitação. E a gente não utilizou nenhum biomarcador de injúria renal aguda. A gente utilizou o critério clínico CADIGO, creatinina, mas a gente sabe que hoje a gente tem uma série de outros marcadores, como Nefrocheck, NIGAL, que poderiam ter sido utilizados em substituição a esse critério, mas a gente tentou ser pragmático na nossa orientação. Então, como conclusão, a gente observou que no post-cap DM trial, ele foi o primeiro estudo a demonstrar uma redução de 50% de injúria renal aguda durante uma cirurgia com SEC, utilizando empagliflozina no período perioperatório de pacientes com diabetes do tipo 2, o que sugere que a empagliflozina, ela não só é segura no perioperatório, ela era suspendida ali 3 dias antes do procedimento, conforme as recomendações de Bully do FDA, mas ela é segura o uso dela no perioperatório e, além disso, se traduz num benefício cardiovascular, e esses resultados, obviamente, precisam ser confirmados em estudos maiores. Esse é um estudo inicial, ainda um estudo pequeno, mas já com grande benefício. A gente fica muito feliz de ver que todo o grupo do INCOR participou, e não apenas eu, que sou co-orientador do Fábio Pita, mas vários médicos que atuam aqui no hospital, né? O Pablo Cartacho, que foi do nosso CME, a Camila Talita, que está ali presente também no nosso grupo, André Paloni e Vitor Arraes, que são médicos aqui do nosso Centro de Aterosclerose, que também apoiaram no estudo. Então, um grande estudo com vários colegas aqui do 9 de julho também participando, e a prova de que a gente tem capacidade, mesmo com estudos pequenos, estudos locais, estudos mais baratos, né? Tendo uma boa ideia, alguém que apoie ela, a gente consegue fazer acontecer, e a gente ficou bastante feliz com essa apresentação no late breaking do ESC. Então, a gente agradece aqui desde já a todos os pesquisadores, e agora rumo à publicação. Bom, então esse é o primeiro estudo que a gente apresentou, já uma nova utilidade dos inibidores de SGLT2, e dando sequência ao segundo estudo que a gente vai apresentar, o estudo Notion Trace, um estudo também que tentou responder uma pergunta que a gente sempre teve, que seria o benefício da angioplastia em pacientes submetidos a TAV. Então, a gente sabe que existe uma concomitância de cerca de 15% de doença coronariana em pacientes que vão fazer o implante percutâneo da prótese aórtica. E a gente sabe que acaba sendo sempre um desafio de indicar angioplastia, não só indicar angioplastia, porque pode tornar o procedimento mais complexo, vai precisar de DAPT, mas hoje a discussão também no momento dessa angioplastia, né? Se você indica angioplastia antes, o paciente vai fazer TAV utilizando dupla antiagregação. Se você faz durante o procedimento, às vezes o procedimento fica mais complexo. E se você resolve fazer angioplastia depois do procedimento, às vezes por alguma dificuldade técnica, às vezes você tem dificuldade de acessar o ósseo da coronária,
por conta da presença da prótese. Né? A angiotoma ela entra ali para tentar livrar os ossos das coronárias, evitar qualquer complicação, mas é sempre um receio que se tem do acesso da coronária depois de uma TAV. Então, esse estudo ele tenta responder à pergunta de se existe benefício do tratamento percutâneo coronariano em pacientes submetidos à TAV. Então, o objetivo do estudo era testar a hipótese de que uma revascularização com angioplastia em adição à TAV TAVs eletivas em pacientes com doença estável ou crônica e estenose aórtica grave, melhoraria o prognóstico desses pacientes comparado somente com a TAV sem a revascularização. Então, estudo randomizado, 1:1, um grupo TAV sem abordagem da coronária, no outro grupo TAV mais angioplastia, um estudo de iniciativa do pesquisador aberto, randomizado, internacional, que teve um financiamento dinamarquês e da Boston. O critério de inclusão seria uma estenose aórtica com indicação de TAV. Além disso, pelo menos uma coronária comprometida, com diâmetro acima de 2,5, ou seja, um bom calibre para ser tratável do ponto de vista percutâneo, e gravidade, seja geográfica, seja por método fisiológico. Então, ou documentação de isquemia com FFR menor que 0,8, ou uma estenose acima de 90%, que é equivalente a uma lesão isquêmica. A gente considera como equivalente a isquemia e FFR menor do que 0,8. Critérios de exclusão: doença renal grave, expectativa de vida menor que 1 ano, síndrome coronariana recente ou lesão de tronco de coronária esquerda, porque obviamente não seria ético randomizar. Então, os pacientes, eles seriam angioplastados, né, se preenchessem os critérios do estudo, as oclusões crônicas, o clínico definiria se trataria ou não. A angioplastia ela foi planejada antes da TAV, então desde já a gente joga meio que um balde de água fria, porque talvez uma dúvida que a gente tivesse é se ele iria testar momentos diferentes. Na verdade, o estudo ele foi desenhado para você angioplastar antes de fazer a TAV. A gente vai ver nos resultados que não foi bem assim o que ele conseguiu, mas não é um estudo que vai me responder o melhor momento de fazer a angioplastia, mas é um estudo que vai tentar responder se precisa fazer a angioplastia e é desenhado para que essa angioplastia seja antes da TAV. Tratamento antiplaquetário seria a aspirina pelo resto da vida e 6 meses com a DAPT, com clopidogrel, e a TAV foi feita de acordo com os guidelines. Quem já tinha angioplastia planejada não era permitido no estudo, obviamente, não podia randomizar. A terapia antiplaquetário antes, né, do estudo Popular seria aspirina por resto da vida e 3 meses de clopidogrel. E depois desse tratamento ficou como aspirina para o resto da vida, né? Porque depois vieram estudos demonstrando que monoterapia com antiplaquetário seria suficiente, que não precisaria de DAPT para quem não tratou a coronária, para quem implantou só a TAV. Então houve uma mudança no meio do estudo desse tratamento e a TAV era feita de acordo com os guidelines. Então foram cerca de 220 pacientes em cada braço. No grupo tratamento conservador 228, no grupo angioplastia 227. E os desfechos primários seriam desfecho de mortalidade por todas as causas, infarto e revascularização de urgência, e um segmento ali que teria um máximo de segmento de 5 anos. Alguns desfechos secundários, né, com os componentes individuais do desfecho primário, algumas combinações desses desfechos e os desfechos de segurança, sangramento, doença renal, trombose de stent e AVC. Então, ele faz um cálculo amostral com poder de 80%, imaginando uma taxa de eventos de 23%, uma redução de, aliás, de 34%, uma redução de risco relativo de 23%. E esse é o grupo estudado. Vejam vocês que são octogenários, né? Mais de 80 anos os pacientes, então, de fato, pacientes idosos, pacientes com fração de ejeção preservada, quase 30% com diabetes mellitus, um gradiente de pico, né, de 75 em cada grupo e anticoagulação oral em cerca de 30% deles. Então, de fato, é uma população que reflete uma TAV, talvez num conceito mais antigo, né, de TAV para pacientes, de fato, de alto risco. Foram 20% multiarteriais, um síntese score baixo, então, apesar de ser um estudo de angioplastia, não era aquele síntese score acima de 20, é um síntese score de 9, então, síntese baixo, né, menor que 10. Então, quando a gente fala aqui de angioplastia, ninguém está falando, apesar de terem multiarteriais, né, de grandes complexidades, e cerca de 60% com lesão em DA proximal. E vejam vocês que, apesar de ele ter desenhado o estudo para angioplastar antes da TAV, 74% dos pacientes conseguiram fazer isso, mas vejam vocês que a gente teve 17% que fez durante a TAV e um grupo de 9% que fez depois da TAV. Então,
Ele não vai conseguir bem responder a pergunta do melhor momento. A gente tem hoje estudos em andamento para tentar responder isso, mas ele pelo menos vai tentar demonstrar o benefício da angioplastia junto com a TAV. Acesso femoral na maior parte dos casos, da randomização até a TAV, aí cerca de 25 dias. E vejam vocês que houve um benefício da angioplastia associada à TAV, comparado com fazer só TAV, né, uma redução do desfecho primário de morte de todas as causas, infarto e revascularização urgente, da ordem de 29%. Não houve benefício em mortalidade, mas vejam vocês uma redução expressiva de infarto do miocárdio e revascularização urgente. Então, eu acho que pegando o infarto, que talvez seja o desfecho de maior interesse, a gente observa aí um hazard de 0,54, portanto 46% de redução de infarto no grupo que fez a angioplastia junto com a TAV. Quando a gente observa aí os sangramentos, a gente já esperava isso, né, que o grupo angioplastia teve 8% a mais de sangramento de forma absoluta, até pelo uso da DAPT, eles ficaram mais tempo com aspirina mais clopidogrel, mas vejam vocês que nenhum sangramento fatal, né, o sangramento 7 a 10% não teve diferença, maior diferença de 1% só, basicamente um aumento de sangramentos menores. Em relação a AVC, não teve diferença estatística entre os grupos, não teve mortalidade, né? Vejam que os desfechos mais duros, mortalidade por todas as causas, não teve diferença, 0% de complicações no braço angioplastia. E vejam vocês que infarto periprocedimento também muito baixas as complicações. Uso de inotrópico 12% num grupo, 11% no outro. E vejam vocês que o grande benefício da angioplastia na análise de subgrupo se dá principalmente naquelas lesões suboclusivas acima de 90% de obstrução. Então, a gravidade angiográfica foi o grande fator determinante do benefício da angioplastia. Esse estudo ele traz, portanto, como conclusão que entre pacientes com a síndrome coronariana crônica, que são elegíveis para TAV, que a angioplastia ela se associa a uma redução de eventos cardiovasculares e deve ser realizada nesse estudo. A ideia era fazer antes do procedimento, com uma documentação agora de benefício de redução de infarto do miocárdio. Então, aquela estratégia de fazer só a TAV e talvez deixar a coronária de lado, ela precisa ser repensada, principalmente em pacientes com lesões críticas acima de 90%. Acho que é uma reflexão e, de fato, um estudo que agora documenta algo que precisa ficar muito claro na nossa prática clínica. O terceiro estudo que a gente vai falar é o estudo ABIS. É um estudo que vai tentar trazer novidades sobre um tema muito antigo, que é o uso de beta-bloqueadores depois de infartos do miocárdio. A gente, muito recentemente, teve o REDUCE-MI, que foi um estudo que demonstrou a futilidade do beta-bloqueador um ano após o infarto do miocárdio, né? A gente sabe que o beta-bloqueador ele tem benefício de redução de eventos cardiovasculares nas populações com disfunção ventricular. Na doença coronariana crônica, o benefício dele é sintomático, mas ainda alguns estudos da era dos trombolíticos demonstravam que pós-infarto havia um benefício nesse primeiro ano de pós-infarto. Então, fazia com que nós mantivéssemos beta-bloqueador após o infarto pelo menos por um ano, era o que algumas diretrizes recomendavam. Então, um estudo recente demonstrou que esse benefício ele não existe, pelo menos para a mortalidade, e o estudo ABIS ele é um pouquinho diferente desses estudos, a gente vai ver aqui. Na verdade, a ideia dele não é estudar esse período imediatamente pós-infarto. Aqui, o objetivo é estudar após essa fase mais aguda, de pelo menos 6 meses pós-infarto, o uso de longo prazo dos beta-bloqueadores, ou seja, a segurança de se interromper ou continuar o beta-bloqueador após o infarto do miocárdio, mas com foco em algo além do que esse primeiro ano. Então, a hipótese testada é de que a interrupção do beta-bloqueador em pacientes com história de infarto e função preservada, aqui definida como acima de 40%, seria seguro e melhoraria a qualidade de vida do paciente. A minha primeira crítica ao estudo já vem aqui, ele considera preservado acima de 40%. O ideal talvez fosse considerar acima de 50%. A gente sabe que a população entre 40% e 50% com disfunção discreta às vezes se comporta do ponto de vista prognóstico como aqueles com fração de ejeção reduzida, então talvez essa subpopulação tenha algum benefício do beta-bloqueador. Então, já a primeira diferença para o REDUCE-MI é que o REDUCE-MI considerava acima de 50, aqui ele considerou 40, e é um estudo multicêntrico, aberto, randomizado, de não inferioridade, que foi o que ele testou,
e com o objetivo de avaliar morte, infarto, AVC e hospitalização de causas cardiovasculares. Então, o desfecho dele é um desfecho um pouco mais complexo do que o do Reducem-I, que objetivava apenas mortalidade. Então, veja bem, né? Na hora que você coloca beta-bloqueador numa população que inclui entre 40% e 50%, ele já começa aqui com um desafio complicado de demonstrar a interrupção de beta-bloqueador, que não serve só para reduzir mortalidade, ele controla a pressão, ele controla a arritmia. Então, eu me preocupei já quando vi o desenho do estudo com essa hospitalização de causas cardiovasculares, porque às vezes o indivíduo não vai morrer mais porque suspendeu o beta-bloqueador, mas ele pode chegar mais hipertenso, ele pode apresentar arritmias. Então, existe uma série de outros benefícios dessa medicação, mas essa era a ideia dele. 3.700 pacientes randomizados, seguido de uma mediana de 3 anos até 5 anos. Foram cerca de 1.800 pacientes em cada braço. Vejam vocês, como eu já falei, que o foco dele não era imediatamente pós-infarto, eram mais de 6 meses depois do evento. Aqui é outro ponto, ele podia ter usado 1 ano depois, esse período aí do primeiro ano ainda é um ano de risco maior, mas tudo bem. Então, 6 meses após o evento, e em pacientes com fração de ejeção acima de 40, 1.800 pacientes no braço continuação, cerca de 1.800 pacientes no braço interrupção, com esse desfecho já comentado. E o que ele observou foi que não atingiu a não inferioridade, né? O que isso significa? Né? Significa, no frigir dos ovos, que suspender o beta-bloqueador foi inferior. Teve uma taxa de 23,8% de eventos à interrupção versus 21,1%. Então, não atingiu a não inferioridade, o que faz um resultado um pouco diferente do estudo Reducem-I, ainda tentando demonstrar que a continuação dos beta-bloqueadores seria superior a essa interrupção. Não houve aqui uma mensuração na qualidade de vida dessa estratégia, mas é bem interessante observar especificamente no desfecho secundário de morte, infarto, AVC e hospitalização, que não houve diferença estatística quando considerados esses desfechos entre os grupos. Eu acho que o grande ponto que precisa ficar claro nesse estudo é que o benefício de manter o beta-bloqueador, ele não se dá por mortalidade. Então, não houve nenhum ônus em relação à mortalidade suspender o beta-bloqueador. Na verdade, uma coisa que foi observada, e ele apresenta nos resultados aqui secundários, é que a interrupção do beta-bloqueador se associou a um aumento de cerca de 3,7 milímetros de mercúrio de pressão. E observem vocês que quando ele avalia pacientes hipertensos e não hipertensos, vejam vocês que o grande benefício de manter o beta-bloqueador se deu, de fato, nos hipertensos. Ou seja, gerando aqui a grande hipótese de que, na verdade, a suspensão do beta-bloqueador não foi falta de segurança do ponto de vista coronariano. É que, de fato, suspendeu-se uma medicação que também é antipertensiva e talvez não se tenha conseguido controlar essa pressão. E esse grupo de hipertensos é que vai fazer a diferença no resultado, demonstrando ali o maior benefício de manutenção da medicação nos hipertensos. Então, em pacientes com infarto do miocárdio, a interrupção do beta-bloqueador não foi não inferior, né? Ou seja, não deu para mostrar a não inferioridade dessas estratégias com respeito ao desfecho primário considerado, não resultou numa melhora de qualidade de vida e resultou no aumento da pressão sistólica, da frequência cardíaca e uma maior taxa de hospitalização de causas cardiovasculares, hipoteticamente por conta de outros benefícios do beta-bloqueador em relação à pressão, em relação à arritmia, mas não em relação à mortalidade. Assim, é interessante que a gente já vinha com uma certa segurança de suspender o beta-bloqueador após o infarto, aí aparece um estudo desse, a gente fica titubeando um pouco, mas eu particularmente vejo que os resultados podem ser tranquilamente interpretados no mesmo contexto do Reducem-I. Se eu considerar que só a mortalidade, eu tenho absoluta segurança de não usar beta-bloqueador após o infarto. Agora, se o beta-bloqueador está ali como antipertensivo, você pode considerar manter como antipertensivo ou suspender a medicação, mas lembrar que quando se suspende beta-bloqueador, você tanto pode ter um efeito rebote de aumento da frequência cardíaca, como você pode ter também aumento da pressão. Então não adianta suspender o beta-bloqueador e não compensar com outra medicação. Então fica aqui a mensagem de que essa suspensão ela pode gerar um aumento de internações e um aumento da pressão sistólica. Essa, portanto, é o sumário e a conclusão desse estudo, uma série
aqui de estudos em andamento, tentando ainda responder essa pergunta, o Reboot Cynic, o Reduce Sweetheart, o Betami, o Dunblock. Então, vamos esperar novas evidências para ver para onde vai esse beta-bloqueador. Bom, próximo estudo que a gente vai apresentar, um estudo também tentando responder uma pergunta contemporânea, o estudo Senhorita. Para quem não lembra, o estudo Rita 1, Rita 2, Rita 3, o estudo conhecido no cenário das estratégias de revascularização miocárdica, estudos ali dos anos 90 e 2000. Eu acho ótimo o cardiologista fazendo acrônimo de estudo, né? Porque aí fizeram um estudo Rita numa população idosa, chamaram de Senhorita, né? Então, adorei o acrônimo utilizado. Então, é o Rita dos idosos pós-infarto. Então, esse é um estudo que avalia o tratamento, uma estratégia invasiva em pacientes idosos com infarto do miocárdio. Acho que não tem muita dúvida que todo mundo aqui titubeia quando chega um paciente octogenário no infarto do miocárdio, principalmente no cenário do infarto sem supra, onde a gente sempre pondera a agressividade de uma revascularização. Vai fazer o CAT, vai fazer ADAPT, vai usar contraste. Não é fácil essa decisão. A gente geralmente ali, nas populações de alto risco, a gente tem cerca de 24 horas para tomar essa decisão. No muito alto risco, 2 horas, é um pouco mais desafiador. Mas esses idosos, eles são muito heterogêneos em relação à cognição, fragilidade. Não dá para tratar octogenário como se fosse um grupo só. A gente sabe que hoje em dia a idade funcional ela é até mais valorizada do que a idade cronológica. Então, tem uma série de comorbidades que podem acompanhar esses pacientes, o que faz com que, às vezes, o clínico pondere deixar em tratamento conservador e não revascularizar. Como essa é uma população normalmente excluída dos grandes trials ou subrepresentada nos grandes estudos, esse é um estudo desenhado para uma população de pacientes idosos no cenário de infarto sem supradesnivelamento do segmento ST. E vejam vocês que esse é o tipo de infarto mais comum nessa população, e o que a gente sabe é que somente 14% dos pacientes acima de 85 anos acabam recebendo CAT. É bem interessante, né? A tendência do clínico, de fato, é de não tratar essa população. E as questões que cabem aqui é se eles são de fato subtratados, o medo das complicações, será que existe futilidade nesse tratamento? Então, tem uma série de questões aqui que precisam ser respondidas, e a pergunta desse estudo é se o tratamento conservador, a estratégia apenas medicamentosa ou a estratégia invasiva mais tratamento medicamentoso, traz algum benefício nessa população de idosos com infarto ou síndrome coronariana sem supradesnivelamento do segmento ST. Então, eram pacientes acima de 75 anos de idade, síndrome coronariana aguda sem supra, randomizados para uma estratégia invasiva ou conservadora no segmento de 6 meses e depois a cada ano, até 5 anos de segmento. Então, teria que ser essa população acima de 75, infarto sem supra, e como critério de exclusão, choque cardiogênico, expectativa menor que 1 ano, infarto com supra, uma série de outras exclusões óbvias, inabilidade de ir para o procedimento, ausência de acesso vascular, qualquer indicação contraindicação à revascularização. Esse foi um estudo cujo o tamanho amostral foi colocado em 1.668 pacientes, aqui assumindo uma taxa de eventos de 20% no grupo conservador e uma redução de 16% com a estratégia de intervenção. Um estudo grande, considerando o tipo da população que ele se propôs a avaliar. Então, esse é o desenho do estudo, cerca de 750 pacientes em cada braço e um tempo mediano aí de segmento de 4 anos. Vejam vocês, essa população do estudo é interessante, né? Uma proporção maior de mulheres, quase metade de mulheres aqui representadas, 44% de mulheres no estudo, uma média de idade em torno de 82 anos, então, apesar de ser acima de 75, vejam vocês que a maior fatia do estudo era entre 80 e 85 anos de idade. Quando a gente observa o tempo mediano da admissão até a randomização era cerca de 2 dias, então é interessante porque imagina-se que aqui as 24 horas não foram respeitadas, né? Porque, de fato, o paciente ainda esperou ali pelo menos uns 2 dias para tomar a decisão de fazer ou não fazer o CAT. Então,
A gente não fez o CAT nas 24 horas, pelo menos na mediana do estudo. O intervalo interquartil ficou entre 1 e 3 dias. E eram pacientes que, se a gente observar ali, um score de fragilidade, né, cerca de 32% tinham critérios objetivos de fragilidade e metade, praticamente, 46%, eram pacientes pré-frágeis. Então, é uma população não só idosa do ponto de vista cronológico, mas predominantemente pré-frágil ou frágil. 30% de diabetes. Vejam vocês, uma série de comorbidades associadas à doença cardiovascular, então uma população bem típica que marca o nosso dia a dia, bem medicada do ponto de vista de dupla antiagregação, predominantemente com clopidogrel ou ticagrelor, mas vejam vocês que puxado pela idade, 20% utilizando anticoagulantes, 79, 78% utilizando beta-bloqueadores e 90% utilizando hipolipemiantes. O procedimento foi feito por acesso radial, sinal de qualidade, quase 90% dos pacientes, mais da metade eram multiarteriais. E aqui vem o primeiro problema desse estudo que eu vejo, né? No grupo onde foi feito o procedimento, vejam vocês que a revascularização ela só foi feita em 49% dos pacientes. E aí aqui vem a grande questão, né? Fazer CAT no cenário agudo não traz benefício nenhum se o paciente não for tratado. O benefício da cinecoronariografia no infarto agudo é tratar, não é fazer um exame para ver a coronária. Então, se eu faço o CAT em 100 doentes e só trato metade deles, em metade deles o benefício do CAT foi embora. Você injetou contraste, mas você não beneficiou o paciente, porque o CAT é um exame. Exames são exames, exame não muda o prognóstico de ninguém. O que muda é a intervenção. Então, a gente já imagina aqui uma atenuação de benefício, e isso foi visto em estudos prévios de tratamento conservador versus intervencionista, que quanto menor a taxa de revascularização, menor o benefício da estratégia invasiva. Inclusive, a gente sabe que no infarto sem supra, a gente tem ali 70%, 80% nos estudos de taxa de revascularização e sempre tem ali uns 20%, 30% de pacientes que ficam em tratamento clínico por vários motivos. Mas aqui chama a atenção que só a metade da população recebeu a revascularização. Isso precisa ficar claro aqui. E o tempo em dias da admissão até a angioplastia foi de 5 dias. Então, mais uma vez, esse procedimento ele não foi feito, pelo menos, seguindo os guidelines europeus, americanos, ali de uma estratégia mais precoce, né? O paciente ficou internado ali, pelo menos, uma mediana, metade ficou 5 dias até receber a angioplastia. E o que a gente observa nesse estudo é que no desfecho primário, né, composto de morte cardiovascular ou infarto não fatal, não houve diferença das duas estratégias, seja ela invasiva ou conservadora. Vejam vocês que, principalmente nos primeiros anos, né, o grupo conservador ele tem uma maior taxa de eventos, e no meio do caminho aqui as curvas se encontram. Mas quando a gente observa especificamente infarto do miocárdio não fatal, houve uma redução aí de 25% de infarto do miocárdio, o que eu considero muito expressiva essa redução de infarto, dado o que eu já considerei que só metade da população tratou. Então, essas angioplastias, mesmo que só em metade da população, já conseguiram aí demonstrar uma redução de 25% de infarto do miocárdio e uma redução, isso aqui já é sabido, né? Que o tratamento na fase aguda acabou beneficiando nas novas revascularizações no segmento. Então, aqui, quando a gente considera revascularizações adicionais, houve uma redução de 74% de necessidade de revascularização no segmento. Então, vejam vocês que o grupo conservador, principalmente no primeiro ano, ele não tratou na fase aguda, ele precisou tratar em algum momento desse primeiro ano, depois as curvas seguem contínuas. Então, houve um benefício ali de redução de infarto e revascularização adicional. O estudo tem uma série de limitações. Era um estudo que deveria. A amostra final foi de 1.518 pacientes, o planejado era 1.600. Apesar disso, é um grande estudo, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Então, tem uma série de outras considerações que aqui não cabem, mas a mensagem final é de que em pacientes idosos com um infarto sem supra do tipo 1, a estratégia invasiva, se você olhar por determinada ótica, ela é segura, ela não trouxe benefício, mas também não trouxe nenhum risco.
Muito pelo contrário, quando a gente observa especificamente infarto não fatal e revascularização adicional, ela trouxe benefício. Apesar disso, essa estratégia invasiva ela não conseguiu reduzir os desfechos combinados, incluindo mortalidade, mas eu gostei muito da última frase, que é que esses resultados eles nos ajudam a essa tomada de decisão, de informar para os pacientes o real benefício nessa tomada de decisão ali compartilhada com o doente, de que aquele CAT, numa fase aguda de um infarto de um paciente octogenário, talvez não salve necessariamente a vida do paciente, talvez não reduza a mortalidade, né? Até em octogenários, nonagenários, pouquíssimas terapias têm essa capacidade de aumentar a sobrevida, mas que pode reduzir um infarto e uma revascularização, principalmente no primeiro ano. Então, acho que isso tem que ser informado. Eu achei um estudo interessante, um estudo que pelo menos traz um pouco de ânimo e ajuda a gente na individualização desse perfil de doentes, onde a gente tem muito medo, às vezes, de intervir. Próximo estudo é o estudo Fine Arts, um estudo que já vinha sendo esperado há algum tempo, que é com finerenona. A finerenona já está em diretriz para uso em doença renal diabética. Dois grandes estudos, Fidelio e Fígaro, já demonstraram o benefício da finerenona, que é um antagonista mineralocorticoide não esteroidal, que preserva a função renal dos pacientes, bloqueando o receptor mineralocorticoide de uma forma mais seletiva, com menos metabólitos, menos hipercalemia, menos efeito hemodinâmico, mais tolerabilidade. Então, já está na diretriz de doença renal diabética. Mas a grande questão era, dá para substituir o aldactone em algumas populações? Deve-se usar em pacientes com insuficiência cardíaca? Então, faltavam estudos nesse cenário e esses estudos começaram a sair. O primeiro deles é o Fine Arts HF, que é um estudo que avalia a eficácia e segurança da finerenona em pacientes com fração de ejeção discretamente reduzida e preservada. Então, foram 6.000 pacientes com doses progressivas de finerenona, 10, 20 e 40 miligramas, nessa população com fração de ejeção acima de 40%, discretamente reduzida e preservada, um acompanhamento médio de 32 meses. O desfecho primário é morte cardiovascular e internações por insuficiência cardíaca, né, eventos relacionados à insuficiência cardíaca, e uma série de desfechos secundários que envolviam não só desfechos renais, número total de eventos, melhora da classe funcional e também uma melhora do questionário de Kansas, né, ou seja, melhora de qualidade de vida. Esses eram os critérios de inclusão: acima de 40 anos, IC sintomática de 2 a 4, fração de ejeção de pelo menos 40%. Eles limitaram aquela fração de ejeção acima de 60% em até 20% da população, para que o estudo não puxasse muito para a função muito preservada. Uma doença cardíaca estrutural documentada e uso de diurético 30 dias antes da randomização. Então, tinha que ser paciente, de fato, de alguma forma sintomático ou pontuado por internação prévia para insuficiência cardíaca. Os critérios de exclusão, basicamente, aquelas contraindicações ao uso da medicação: taxa de filtração menor que 25, potássio acima de 5, não dá para usar finerenona nesses cenários. Uso de antagonista mineralocorticoide nos últimos 30 dias ou eventos recentes, choque cardiogênico ou hipertensão descontrolada, porque aí nesses casos a indicação é de otimização de antipertensivo ou até de espironolactona, que tem efeito hemodinâmico melhor do que a finerenona. Essa é a população. 72 anos, quase metade de mulheres. A gente sabe que a ICFEP acaba sendo bem prevalente em mulheres também. A classe funcional 2 e 3 aí na maioria dos pacientes, fração de ejeção em torno de 53%, ali bem borderline, NT-proBNP de 1.502 e uma doença renal ali com ritmo de filtração por volta de 62. Quase metade acima de 60 ml minuto, quase metade abaixo de 60, em tratamento médico otimizado. E vejam vocês que houve aqui, no desfecho primário, uma redução de 16% de eventos combinados de morte cardiovascular e eventos totais de internação por insuficiência cardíaca, com significância estatística. Quando a gente observa esse benefício, ele é basicamente pela internação por insuficiência cardíaca. Vejam vocês que para morte cardiovascular não houve significância estatística, um hazard ratio ali de 0,93, uma redução de 7% não significante. Então, o que eu acho que é relevante desse estudo é a capacidade da finerenona de reduzir sintomas e reduzir internação por IC. Só para morte a gente não vai ter esse benefício. E mais interessantemente, as análises subgrupo aqui, elas são
underpowered, né? Ou seja, não tem poder, porque elas fatiaram muito a população, mas vejam vocês que houve benefício documentado tanto em quem usava inibidor de SGLT2 como em quem não usava, bem como houve benefício não apenas naqueles com menos de 60% de fração de ejeção, mas também naqueles com mais de 60% de fração de ejeção. Então, o resultado do estudo é que, de fato, houve um benefício documentado da finerenona nessa população com insuficiência cardíaca discretamente reduzida e preservada, e expansão do uso da finerenona em outros cenários. E a gente sabe de estudos em andamento que estão sendo conduzidos também para a população com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, e estudos ainda não têm evidência para isso, né? Fração de ejeção reduzida ainda é a velha e boa espironolactona, é indicação, compõe o quarteto fantástico, bem como alguns estudos com e sem inibidores de SGLT2. Então, a finerenona expandindo aí a sua atuação, já está na nossa prática clínica em alguns cenários e expandindo para outros cenários. Para finalizar, até para lembrar para a gente que quando a gente fala de aterosclerose, de colesterol, a gente não fala só de estatina, a gente sabe de inúmeras vias hepáticas de produção do colesterol, e mais recentemente uma série de estudos têm sido publicados usando vias diferentes daquelas que a gente usa no dia a dia. Então a gente usa estatina, que basicamente age reduzindo a esterificação do colesterol, reduz um pouco o ApoB, aumenta a expressão dos receptores de LDL. A gente usa inibidores de PCSK9 e inclisiran, que também aumentam a quantidade de receptor de LDL colesterol, né, inibindo ou a produção ou inibindo o PCSK9 já produzido. Mas mais recentemente, esse já é o segundo congresso desse ano com drogas agindo na via da lipase lipoproteica, tanto pela via do ANGPTL3 como pela via do ApoC3. Então, essas são drogas que agem numa via periférica bem diferente da via das estatinas, que, a meu ver, já está meio saturado. O LDL já vai para zero, né? Hoje em dia, praticamente, a gente já consegue reduzir ele bastante. Então, vejam isso aqui. Cada vez mais a gente vai ver drogas agindo nessas vias. Tanto o anti-PTL3 como a ApoC3, elas inibem a lipase lipoproteica. Quando a gente inibe esse inibidor, é como se a gente aumentasse a atividade dessas lipases lipoproteicas e, eventualmente, a gente consegue tanto redução de LDL colesterol, principalmente na via do anti-PTL3, como redução de triglicérides pela via da ApoC3, com ação principalmente na redução de pancreatite, e que acaba sendo um desafio. Porque hoje, para o tratamento de triglicérides, o que a gente tem são os fibratos e as estatinas. As estatinas são o primeiro tratamento para triglicérides, mas supondo que os nossos pacientes já estão em estatina de alta potência, não sobra tanta coisa para tratar triglicérides ou remanescentes do colesterol. A gente acaba tendo que agir com fibratos, que tem uma ação ali um pouco limitada, não tem benefício cardiovascular documentado. Então, é muito complicado na prática clínica atuar nessas vias, e a gente tem aqui já algumas drogas agindo na via da ApoC3, tanto nos triglicérides como na quilomicronemia familiar. Então, a gente teve a apresentação do Plozasiran, foi apresentado o resultado do estudo agora no American College desse ano, demonstrando pelo menos benefício na redução de triglicérides, e agora a gente tem o estudo Palisade, ou Palisade, que é o uso do Plozasiran, que é um inibidor da ApoC3, reduzindo triglicérides e risco de pancreatite em pacientes com quilomicronemia persistente, que é a quilomicronemia familiar, que é uma das principais causas de quilomicronemia persistente. É um distúrbio genético que acaba resultando em níveis muito elevados de triglicérides, uma condição relativamente rara, mas menos rara do que a gente imagina, principalmente quando a gente faz alguns tipos de rastreio mais sistemáticos. E esse é um estudo pequeno, mas um estudo prova de conceito, 75 pacientes com quilomicronemia persistente, histórico de hipertri grave, que foram aqui comparados, né, em uso de Plozasiran em 2 doses versus placebo. Então, a avaliação aqui seria a variação percentual de triglicérides nos últimos 10 meses. Então, eram aqui 3 grupos, então placebo, Plozasiran 25 e Plozasiran 50,
e a avaliação seria dos níveis de triglicéridos. Eu queria só chamar a atenção para vocês dos valores de triglicéridos. A mediana era 2.053 de triglicéridos, lembrando que o valor normal é até 150. Então, são níveis elevados e que hoje, se perguntar para a Bia, para a Flávia, para quem está aqui, o que a gente faz com esses pacientes, a gente dá fibrato, aí ele cai para uns 800, 900, 1.000, 1.000 e pouco. Não tem muito o que fazer, a gente não faz aféres e a gente não tem tanta terapia disponível para essa população. Vejam vocês que mais da metade tinha confirmação genética, né, de quilomicronemia familiar. Então, é um desafio. Eu fico muito feliz em ver novas drogas para algumas doenças que são, se não órfãs, quase órfãs, porque não tem muito o que fazer. E vejam vocês que a grande dificuldade aqui não é só risco cardiovascular, né? O cardiologista, ele tem aquela obsessão por mortalidade, infarto e AVC, que vocês viram em todos os outros estudos, mas lembrar que talvez boa parte dessa população não tenha experimentado infarto, mas vejam vocês aqui que 88% dessa população já tinha tido pancreatite. Então, o que mais, na verdade, acaba judiando desses doentes, né, acaba gerando aí algum tipo de problema, afetando a qualidade de vida, é a pancreatite. E o que esse estudo mostrou, eu achei muito interessante o resultado, foi uma redução expressiva dos triglicéridos. Vejam vocês que caiu aí uma mediana, né, de queda aí de cerca de 80%, né, aqui a queda percentual do baseline. Então, uma queda expressiva nas duas doses de plozasiran, às custas de uma queda da ApoC3, que é a via pela qual ele faz os triglicérides se reduzirem. Então, uma queda consistente de ambas as, tanto triglicéridos como o ApoC3. E o mais interessante, mesmo não normalizando os triglicérides, vejam vocês que já houve uma redução, observem isso aqui, 83% de redução do risco de pancreatite no segmento. Então, uma droga super promissora que talvez consiga aí, num segmento mais longo, a demonstrar um benefício, eventualmente até cardiovascular, que também está sendo estudado em outros estudos, mas que já nos dá aí um alívio da possibilidade de poder tratar esses pacientes de uma forma mais eficaz. Em relação a eventos adversos, não teve tanta diferença entre os grupos. Então, vejam vocês que não teve redução de plaquetas, menor descontinuação com o plozasiran, não teve mortalidade. A hiperglicemia com plozasiran, ela ficou confinada àqueles pacientes com pré-diabetes e diabetes, né? A gente sabe que isso pode acontecer, não é exclusivo do plozasiran, as estatinas também têm um pouco desse efeito, mas vejam vocês que é uma droga, no frigir dos ovos, absolutamente bem segura nesse cenário, e eu vejo que nos próximos anos, já é o segundo congresso esse ano que vem uma classe dessa, a gente vai ver mais e mais falar dessas vias, que até então eram vias desconhecidas, né? Talvez a primeira droga a ser liberada para uso seja o evinacumab, que age como inibidor do ANGPTL3. O objetivo é redução de LDL, não de triglicérides, mas que aí no próximo ano já deve ter alguma aprovação regulatória. E logo, logo vão vir os primos dessa droga com ação em triglicérides e redução de pancreatite. Então, a via lipídica sempre foi uma via muito complexa, mas no fim das contas a gente dava estatina de alta potência, a Torva 80, Rosuva 40 e ficava feliz com isso. Hoje ficou um pouco mais complexo esse uso, mas eu vejo que a gente tem aí uma grande possibilidade de novas drogas pela frente. Bom, pessoal, esses foram os estudos que eu selecionei do ESC desse ano. Vejam vocês que é um composê de estudos de terapias inovadoras, como o uso do plozasiran, tentativas novas de responder perguntas antigas, como a suspensão do beta-bloqueador, uma questão contemporânea do infarto em octogenários também, que não havia sido adequadamente respondida, a ressignificação de duas classes de drogas que já são usadas na prática clínica, o nosso estudo do INCOR com empagliflozina, tentando estender o seu uso para uma prevenção de injúria renal aguda no pós-cirúrgico, e o FINARTS, o uso da finerenona, até então restrito à doença renal diabética, mas que agora demonstrou benefício na redução de eventos cardiovasculares na IC com fração de ejeção discretamente reduzida e preservada. Então, o Congresso ele balançou mais ou menos nessa tônica, né, de novas drogas,
algumas drogas não tão novas, mas com novos usos, e tentativa de responder perguntas que ainda não haviam sido respondidas. Agradeço a oportunidade de falar, acho que 4 minutinhos antes, a gente conseguiu ver aqui, pelo menos, nem contei quantos estudos eram, mas eram uns 7 estudos, pelo menos, aqui do Congresso. O objetivo é trazer para vocês mais ou menos o que foi a tônica do evento. Obrigado. Obrigada, doutor Eduardo. Alguém tem alguma pergunta? Foi uma excelente aula, né? Nossa, tanta coisa nova. Quanto ao estudo dos idosos, eu dei alta hoje uma paciente, 102 anos, que eu fiz um CAT nela, que ela internou para geriatria com pneumonia, fez uma dor precordial típica, alterou a enzima, não precisei fazer nada, ficou só com tratamento clínico. Mas uma paciente extrema, eu acho que a principal coisa a gente vê é como que é a pessoa na realidade. Era uma paciente extremamente rígida, funcional, com 102 anos, sendo que as irmãs tinham morrido com mais de 106. Então, eu fiz porque 102, realmente, hoje a gente deu alta para ela, excelente. Boa parte desses pacientes, Bia, muito boa a sua colocação, a gente vê 49% de intervenção, né? Ou seja, metade dos pacientes não tratou. Por que não tratou? Boa parte não trata porque não dá para tratar. Às vezes você não tem doença significante, não é incomum ver minoca nesses pacientes, né? Você não encontrar lesões, mas nessa população de octogenários, às vezes você encontra lesões muito complexas, oclusões crônicas, que você opta por manter em tratamento medicamentoso e não tratar. Mas o que eu acho que o estudo ele traz de prática é exatamente o que você fez, né? Sabendo do benefício, mesmo tratando só metade dos pacientes de redução de infarto e pelo menos redução de revasca adicional, ou seja, tratar logo naquele momento agudo para evitar um tratamento aí no primeiro ano, eu acho que oferecer o tratamento invasivo, considerando a funcionalidade, considerando a divisão com a família aí dos riscos do procedimento, explicando muito bem os benefícios, se der para tratar, trate. Eu vejo esse estudo não como um estudo que desencoraja o tratamento, mas um estudo que encoraja a estratégia invasiva, às vezes não seguindo a diretriz, né? Eu citei aqui, pelo menos 2 dias até ser incluído no estudo, 5 dias a mediana, né? Se a Dani vê um negócio desse aqui no nosso GMA de doutorásica, vai aumentar o tempo de internação, né? Porque com 5 dias estava angioplastando, então o tempo de internação seguramente passou de 7 dias ali. Mas eu vejo aqui uma tentativa de a gente evitar subtratamento no idoso, que é uma coisa que a gente vê muito na prática clínica, que é o subtratamento, e lembrar que nessa população a principal causa de mortalidade é cardiovascular. Então, eu vejo que num paciente que tem uma expectativa de vida de mais de 1 ano, não tem nenhuma limitação funcional grave, é importante expor para a família o benefício da intervenção. Antes a gente não tinha dado para isso, agora a gente tem. Ótimo. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguém online? Tem alguma pergunta? No chat? Parabéns pela aula, pessoal, parabenizando, realmente uma excelente aula. Abriu bastante aí a nossa mente com os novos estudos. Mais uma vez agradeço a presença de todos e uma ótima tarde. Obrigado, pessoal. No tempo, hein? Doutora Marisa fica orgulhosa quando isso acontece. Tchau, tchau, gente.